Olá, amigos queridos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Em 2018, estamos aprendendo a respeito de biografias bíblicas e a cada semana aprendemos um pouquinho mais a respeito de um personagem. Estamos ainda no Antigo Testamento, vendo lindas histórias dos nossos patriarcas e profetas. Semana passada, estudamos a história do sacerdote Esdras e hoje vamos aprender sobre Neemias. Isso mesmo, na Bíblia tem um livro chamado Neemias, que conta a história desse tremendo homem de Deus e de uma reforma que ele provocou no povo de Deus. Então, você é o meu convidado agora para pegar a sua Bíblia e se juntar a nós aqui na Escola Bíblica, aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Antes, porém, eu queria mandar um abraço carinhoso para aqueles que estão conectados com a Novo Tempo. Um abraço para Lilian Pereira de Caroebe, lá de Roraima. Penha Maria Brito de Atibaia, aqui em São Paulo. Cida Santos de Araguari, Minas Gerais. Lília Pereira de Muará, no Pará, Lourdes Braz de Brasília, Distrito Federal, José Francisco da Silva de Maceió, Alagoas, Robson Ramos de Manaus, Daiane Groner de Jaguaré, aqui mesmo em São Paulo, Eliane Alves de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e Beatriz Lima de Jacupiranga, também aqui em São Paulo. E, é claro, um abraço carinhoso para você que está aí conectado agora na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica, no desejo de aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Você sabe que a grande missão da Novo Tempo é partilhar a Palavra de Deus, é levar a esperança para um mundo que parece perder o seu sentido de existir. E aqui nós temos o prazer de não só tratarmos dos temas em nossos programas, como também oferecer gratuitamente estudos da Bíblia para você. O exemplo é um que eu tenho em minhas mãos aqui, ó, Ensinos de Jesus. Esse guia com 18 temas pode ser seu. O que Jesus ensinou sobre a morte, o que Jesus ensinou sobre o perdão, o que Jesus ensinou sobre a ressurreição, sobre sua volta e vários outros temas, tá bom? Isso é um presente para você. Quem preencher o questionário no final do mesmo ainda vai ganhar um DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Tudo isso aqui é presente para você. Quanto você paga por isso? Nada, nada. E por que você não paga nada? Porque nós temos o apoio incondicional dos nossos amigos Anjos da Esperança. E você que é um Anjo da Esperança, muito obrigado por seu auxílio. Graças ao seu apoio é que a Novo Tempo acontece. E se você não é anjo ainda, você pode se tornar um. Basta ligar para nós, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Liga para a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30 e se torne um Anjo da Esperança. Quer esse material na sua casa sem pagar nada por ele? Então anota aí o nosso telefone para você ligar no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21, tá bom? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se você preferir, acesse nossa página na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Ou, se você preferir, pode mandar uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. 12 98100 1615. Diz assim: eu quero o guia Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar isso para a sua casa com o maior prazer. Não há motivos para você não aprender a Palavra de Deus, tá bom? A Novo Tempo disponibiliza gratuitamente esses materiais e nós pagamos, inclusive, os correios para isso chegar aí até a sua casa, tá bom? A nossa grande missão é comunicar a mensagem de esperança da breve volta de Jesus. E esse material contém essa mensagem. Obrigado a você que carinhosamente aí nos recebe em sua casa, está conectado com a Novo Tempo. Eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito da história de Neemias. É isso mesmo, Neemias, o grande construtor. Vimos semana passada sobre Esdras, hoje sobre Neemias, pessoas que viveram no mesmo período. E nós vamos entender melhor essa história. Antes, porém, eu queria convidar você para nós orarmos. Sabe por quê? Porque aqui a gente não abre a Bíblia sem antes fazer uma oração. Nós acreditamos que esse livro tem uma mensagem especial para os nossos dias
E o mesmo Espírito Santo que inspirou esse livro, ele pode iluminar a minha e a sua mente hoje para compreendermos as verdades que Deus quer nos ensinar. Então, se você puder, feche seus olhos e participe comigo desta oração. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja presente e que nós possamos agora compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Tomou sua Bíblia? Vamos então começar entendendo um pouquinho mais da história de Neemias. Vamos olhar para o contexto histórico em que ele viveu? Ele viveu por volta do ano 450 a.C., é o mesmo período de Esdras, que estudamos semana passada. Os dois foram contemporâneos. A palavra Neemias significa Jeová conforta. Eu disse para vocês semana passada de que os nomes dos hebreus, eles têm sempre uma relação com Deus, porque o nome, na cultura hebraica, ele fala a respeito do caráter da pessoa. Então, quando o nome era dado para uma criança, esperava-se que esse nome se cumprisse na vida dessa pessoa. E então, toda vez que Neemias ouvia o seu nome, alguém o chamava Neemias, ele entendia o seguinte: Deus é quem me conforta, Deus é o confortador, Deus vai me confortar sempre. Ele era também um copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Vamos voltar um pouquinho a isso aqui. E era um homem que tinha a confiança do rei. A função de copeiro do rei era uma função importantíssima. Ele era um homem de destaque na sociedade. Ele servia diretamente ao rei. E o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, confiava em Neemias. Então, Neemias, sendo ele um judeu, ele então quis saber a respeito do seu povo, daqueles que haviam voltado para Jerusalém. Você lembra que eu falei semana passada de que Babilônia, quando dominou o mundo a partir de Nabucodonosor, especialmente no ano 605 a.C., Babilônia vai invadir a cidade de Jerusalém e levar para a Babilônia cativos. Entre estes, haviam príncipes judeus. Você conhece 4 por nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes príncipes foram levados para a Babilônia. Esse cativeiro babilônico durou 70 anos, até que Ciro se levantou, conforme a profecia de Isaías 44, 27 e 28, desviou as águas do rio Eufrates e provocou a queda de Babilônia. Nós temos uma comprovação histórica dessa queda de Babilônia, porque o homem que venceu Babilônia, Ciro, o grande líder do Império Medo-Persa, ele vai documentar isso num cilindro. E esse pequeno cilindro, o cilindro de Ciro, foi achado pela arqueologia e encontra-se hoje no Museu Britânico. E esse cilindro de Ciro diz lá, se não me falha a memória, nas linhas 13 e 14, de que na noite de 3 de outubro de 539 a.C., Ciro desviou as águas do rio Eufrates e então derrotou a grande Babilônia. Ciro era um nome que estava na profecia. Lá em Isaías 45, verso 1, aparece o seu nome. Deus usaria para libertar seu povo. E depois de 70 anos de cativeiro, Ciro então autoriza o povo judeu a voltar para a cidade de Jerusalém. E nesse primeiro momento, voltaram aí algumas famílias. 80 anos depois, que foi essa primeira leva de repatriados para Jerusalém, agora Esdras vai liderar uma segunda viagem, um segundo retorno. E nós vimos semana passada que Esdras liderou perto de 50 mil pessoas. Agora, passados 13 anos de que Esdras havia levado 50 mil de volta para Jerusalém, entram em cena a história de Neemias. Então, nós estamos aí com Esdras lá em Jerusalém, Neemias ainda em Babilônia, e chegam alguns mensageiros de Jerusalém em Babilônia, e Esdras quis saber a respeito do seu povo, do povo judeu. Então, chegamos agora ao livro de Esdras, e no capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz assim: Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província,
estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Olha que notícia triste. Quando Neemias ouviu essas palavras, o seu coração ficou apertado. Olha, os seus conterrâneos lá de Jerusalém estão vivendo uma vida miserável. Os muros estão derribados e as portas ainda estão queimadas. Sabe o que significava isso nos tempos bíblicos? Os muros eram a principal fortaleza de uma cidade. A sua única proteção eram os muros. E agora, se uma cidade está com os muros em ruínas, qualquer inimigo pode entrar e roubar tudo que eles têm. Então o povo vivia numa grande miséria, os muros estavam derrubados e as portas queimadas. Ou seja, qualquer um poderia entrar e roubar tudo que havia na cidade. Quando Neemias ficou sabendo dessa terrível condição do seu povo, Neemias tomou algumas atitudes, que são exemplos para mim e para você hoje. Eu queria que você acompanhasse na leitura do texto quais foram as ações de Neemias. Pega a sua Bíblia aí e olha comigo o versículo 4 do capítulo 1. Neemias 1, verso 4. Assim diz a Bíblia. Tendo eu ouvido estas palavras, as más notícias que ele recebeu lá de Anani, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe quem é que Neemias servia? Ao Deus dos céus. E o que ele fez? Ele pranteou a miséria do povo dele. Ele lamentou, mas ele fez duas coisas. Ele jejuou e ele orou. Muitas pessoas têm me perguntado a respeito do jejum. Pastor, o que é o jejum bíblico? Para que existe o jejum? Bom, você jejua, você se abstém de alimento por um período de tempo quando você está buscando uma bênção especial das mãos do Senhor. E por que a gente faz isso? Não é que Deus quer que você vai olhar o seu esforço, o seu sofrimento, Deus se agrada desse sofrimento. Nada disso. É porque quando você se abstém do alimento por um período, o sistema digestivo, ele passa por um repouso, um descanso. Exige-se menos sangue. Sobra mais sangue para o cérebro. Você consegue raciocinar com mais clareza. E já que Deus se comunica com a gente apenas através do cérebro, da nossa consciência, você torna-se uma pessoa mais apta para ouvir a voz de Deus. É por isso que é tão importante nós, como cristãos, sermos pessoas temperantes. Pastor, o que é temperança? Bom, a palavra temperança, a melhor definição que eu encontro para ela é o seguinte, é você usar com moderação as coisas que são boas e abster-se completamente das que não são. Então, quando você não faz uso de nada que é prejudicial e usa moderadamente aquilo que é benéfico, você é uma pessoa temperante. E quando você é temperante, a sua mente torna-se mais aguçada, mais ávida, mais apta a ouvir a voz de Deus. É por isso que o jejum é recomendado na Bíblia. O que fez então Neemias? Ele foi jejuar e ele foi orar. Qual foi a sua oração? Vamos ler a oração que ele fez? Capítulo 1, versos 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha que oração linda! E sabe qual o ingrediente que eu encontro na oração de Neemias e também encontro na oração de Daniel e dos grandes homens de Deus da Bíblia? Temos pecado contra ti. Interessante, não?
Você sabe que esses grandes homens de Deus, eles tinham uma virtude. Eles não se consideravam santarrões. Eles não entendiam que eram pessoas sem pecado. Eles se consideravam pessoas pecadoras. Eles se incluíam com o povo judeu que estava vivendo em pecado. Isso para clamar a misericórdia do Senhor. Que linda oração fez Neemias. Abre, Senhor, os teus olhos. Abre os teus ouvidos. Ouve a súplica do teu servo. Nós temos pecado contra ti. Nós não temos guardado os teus mandamentos. Nós somos corruptos. E foi esse reconhecimento do seu estado pecaminoso que abriu a porta para uma mudança. E você sabe que Deus, Ele se alegra quando a gente abre o coração para Ele e conta a respeito das coisas que estão acontecendo? É isso mesmo, Deus se alegra. E o diabo é tão astuto que quando você anda longe dos caminhos do Senhor e você faz coisa errada e você quebra a lei do Senhor, e você sabe que isso acontece às vezes, o diabo tenta ficar colocando no seu ouvido assim: você não é digno de falar com ele, você não pode se aproximar dele, você pecou mais uma vez, você está longe dele, ele não quer saber de você. Essa é a voz do diabo, é isso mesmo. É o diabo que tenta falar assim com você. Não dá voz para ele, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não dá corda para ele, não. Agora, quando você peca, quando você está longe dos caminhos do Senhor, quando você se sente um indigno, quando você se sente o pior pecador da cidade, quando você cai naquilo que você sabia já ser o errado, ouça a voz do Espírito Santo. Ele diz assim para você: você caiu mais uma vez, mas o Pai te ama. O Pai continua te amando. O Pai sempre vai te amar. Pode falar com Ele. Ele está aí agora, perto de você. Pode falar com Ele. Caia de joelhos. Peça perdão. Confessa que você é fraco, que você é pecador, que você sem Ele não é ninguém, que você carece da graça dEle. Faz isso. É a voz do Espírito Santo falando com você. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, quando você cair, não ouça a voz do diabo, ouça a voz do Espírito Santo. Ele quer erguer você. Ele quer te colocar mais uma vez perto do Pai. Ele quer que você esteja sempre junto do Pai. Essa é a sensação dos grandes homens da Bíblia. Olha o que disse Neemias: nós somos corruptos, mas o Senhor pode abrir os seus olhos, o Senhor pode abrir os seus ouvidos. E sabe o que Deus fez? Deus abriu. Deus abriu os seus olhos, seus ouvidos, atuou no coração do rei Artaxerxes para que esse pudesse também ajudar. Assim como havia ajudado Esdras, dado ouro e prata para que ele voltasse para Jerusalém, agora Deus também atua no coração de Artaxerxes, porque Neemias não ficou apenas orando. Na realidade, a palavra oração, dentro da própria palavra, já tem a palavra ação. Não basta orar, você tem que agir. E Neemias foi um homem de oração e ação. E qual foi sua ação? Olha o que diz o versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Ele orou e foi buscar o rei, buscar auxílio. Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Deus atuou no coração de Artaxerxes. E ele disse para Neemias assim: o que você quer?
Ele era copeiro dele, ele confiava nele. A maior autoridade do Império Medo-Persa disse: o que você quer? Eu vou dar para você. Neemias podia ter pedido muita coisa para ele. Neemias podia ter pensado só nele, mas não. Neemias pensou no seu povo, que vivia uma vida miserável lá em Jerusalém. E Neemias disse assim então para o rei: olha, eu peço para você uma coisa. Deixa eu voltar para Judá, lá para Jerusalém. Deixa eu voltar para a minha cidade, onde meus pais foram sepultados. O meu povo está vivendo uma grande miséria. A cidade está com os muros destruídos. As portas ainda estão queimadas. Deixa eu voltar para lá e eu vou reedificar a cidade. Que coisa! Um homem que se dispôs a reedificar Jerusalém. Isso mesmo. E Deus atuou no coração de Artaxerxes e ele permitiu. E o que aconteceu? Neemias voltou então para Jerusalém, convocou o povo, mostrou para eles a importância que essa cidade tinha, falou a respeito do Deus verdadeiro que eles serviam e agora fez uma conclamação para que todos se unissem e para que a cidade fosse terminada a sua reconstrução, que os muros fossem feitos, para que a cidade fosse mais uma vez protegida. Neemias, o grande construtor. Mas quando os inimigos viram que a obra havia começado, eles começaram a ameaçar. E Neemias, nesse tempo de dificuldade, orientou o povo a trabalhar e a vigiar. E foi um tempo difícil para o povo de Deus, onde eles tinham na mão esquerda a colher de pedreiro e na mão direita uma arma, uma espada, porque eles tinham que reconstruir e defender-se dos inimigos ao mesmo tempo. E a despeito desse tempo de duras provas, em cerca de 50 dias, os muros ficaram prontos e a cidade voltou a ter a segurança que antes tivera. Mas a obra não parou por aí. O que fez ainda Neemias? Chamou Esdras. Neemias convocou uma Assembleia Nacional e pediu que Esdras, o sacerdote, ensinasse a lei de Deus. Então essa Assembleia reuniu em Jerusalém milhares e veio lá o sacerdote Esdras e ele agora começou a ler a lei perante o Senhor. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele leu a lei da alva até o meio-dia. Nós entendemos que das 6 da manhã até o meio-dia, 6 horas lendo a lei. Fez isso durante uma semana. E o povo, como um só homem, ouvia atentamente as orientações da lei do Senhor. E isto produziu uma impressão profunda no coração do povo judeu. E houve um arrependimento geral, houve uma reforma. E eles abandonaram suas esposas pagãs, abandonaram seus pecados e se voltaram para o Deus verdadeiro. Ah, meus queridos, eu não acredito em nenhuma reforma, a não ser que ela seja fruto do estudo da Bíblia e da oração. Eu não acredito em nenhum crescimento espiritual, a não ser aquele que provém do contato com a Palavra de Deus e com Jesus Cristo. Esta é a verdadeira reforma que nós precisamos em nossa vida. E foi isso que aconteceu nos dias de Neemias. O desafio de reconstruir os muros, a cidade e, sobretudo, a espiritualidade do povo. O desafio para mim e para você hoje também é esse, é reconstruir. Sabe que não é fácil? Sabe que às vezes se precisa começar do zero? Mas a mensagem desse livro, para mim e para você hoje é possível reconstruir. Naqueles tempos, o muro precisava ser reconstruído para que a segurança voltasse à cidade. E hoje, o que você precisa reconstruir em sua vida? O que é que o diabo levou de você? O que você perdeu? Deus pode reconstruir. Deus pode.
Se você abrir a porta do seu coração, se você permitir a influência do Divino Espírito Santo, Ele pode reconstruir. Se você parar para ouvir as leis do Senhor e se você buscar a graça dEle para praticá-la, Deus pode reconstruir. Por isso, meu querido, eu queria orar por você agora, para que esta reconstrução espiritual seja uma realidade em nossas vidas. Você pode ter a sua vida reconstruída. Deus pode dar para você muito mais daquilo que o diabo lhe roubou. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor, reconhecer a sua indignidade e pecaminosidade e se colocar nas mãos do Espírito Santo para que Ele faça em sua vida as mudanças necessárias. Vamos orar por isso? Pai Santo, assim como um dia Neemias esteve envolvido numa obra de reconstrução e o Senhor o auxiliou, nos auxilia hoje também no desejo de reconquistar, de reconstruir as coisas que o diabo levou de nós. Só o Senhor pode dar em graça muito mais abundante do que aquilo que nos foi tomado. Por isso nos abençoa. E a cada amigo que está orando comigo agora, em nome de Jesus. Amém.